Se você assiste Star Wars e quando vê aquelas batalhas de sabre de luz, acha que tá todo mundo só tentando se cortar incessantemente, de uma forma aleatória, você tá completamente enganado. Por isso, eu vou explicar para vocês quais são os 7 modelos de combate de sabre de luz segundo a filosofia Jedi. Apertem os cintos que você acaba de entrar no hiperespaço. A primeira forma é a Shi-Cho, ou o Caminho de Sarlacc. Quando o sabre de luz virou a principal arma dos Jedi, eles precisavam ter uma técnica, e essa foi a primeira inventada por eles, que se resume aos conceitos da esgrima, com ataque, defesa e esquiva, que pode funcionar com diversos oponentes. E um dos principais adeptos dessa técnica é o mestre Jedi Kit Fisto, mas, infelizmente, essa técnica não foi o suficiente para derrotar Darth Sidious em A Vingança do Sith. Com a ascensão do lado negro, a Shi-Cho ela já não era mais o suficiente, então foi criada uma nova forma, a Makashi, ou o Caminho de Ysalamir. Ele é muito mais eficiente e também ele é um pouco mais elegante. Ele não precisa de cambalhotas, piruetas e nada de muita pirotecnia. Esse estilo foi criado para ser sabre contra sabre, de uma forma um pouco mais alinhada e às vezes que se utiliza apenas uma mão, para que você tenha uma mobilidade do corpo maior e um alcance ainda mais efetivo contra o seu oponente. E um dos grandes mestres dessa técnica é o Conde Dooku, que você percebe claramente que ele é um dos caras mais elegantes quando empunha um sabre de luz. E eles até comentam, se eu não me engano, em The Clone Wars, que não há ninguém que saiba dominar o estilo Makashi como o Conde Dooku. E aí, com o tempo, além dos sabres de luz, foram criados também os blasters. Então eles precisavam criar uma nova técnica que foi a chamada Soresu, ou o Caminho de Mynock, que é o estilo mais passivo e o mais pacífico de todos os estilos. E esse estilo ele é ideal para você se proteger de tiros de blaster, e um Jedi que consegue utilizar essa posição, ele consegue se defender de até 20 soldados armados. É um estilo completamente passivo e é um estilo completamente voltado para a defesa. E o maior adepto desse estilo é nada mais nada menos que Obi-Wan Kenobi. Você pode perceber esse estilo mais claramente na 3ª temporada de Rebels, quando ele enfrenta o Darth Maul e ele tem uma alteração nessa técnica. Você pode perceber, é uma coisa bem sutil, mas se você analisar os movimentos nas imagens que a gente mostra e nos desenhos e nas animações, você percebe que ele utiliza sim esse estilo. A quarta forma de combate é a Ataro, ou a forma de agressão, ou também conhecida como o Caminho do Falcão Negro, e é uma das formas mais agressivas de combate. Ele precisa de um domínio muito grande da força para que você consiga fazer todos os saltos e as piruetas, e também ela não é tão eficaz em lutas prolongadas, mas ela também é muito efetiva quando você combate com apenas um só componente. E como eu disse que você precisa ter um domínio muito grande da força, um dos maiores adeptos dessas técnicas é Qui-Gon Jinn e o Mestre Yoda. Você percebe que o Mestre Yoda ele é totalmente agressivo quando ele tem um sabre, e ele utiliza muita pirueta, ele dá muita cambalhota e ele é muito incisivo. Isso não quer dizer que ele vá vencer todos os confrontos. Os 2 confrontos contra Lord Sith nos filmes você percebe que não foram tão eficazes, mas ainda assim é uma forma muito eficaz de combate. A quinta forma é o Caminho do Dragão Krayt, ou o estilo de perseverança, e ele foi criado para cobrir todos os problemas que existiam na forma 3, a Soresu, por ser completamente passiva e defensiva. Essa forma ela tem 2 métodos de prática, a Chien, que ela utiliza para se rebater os tiros de blaster, ela faz um efeito ricochete nos tiros de blaster para atacar o oponente, e o segundo método é o Jian-So, quando você utiliza a mesma forma de ricochete, mas também utiliza o ataque do próprio sabre de luz, o próprio ataque de corte. Essa técnica ela requer muita agilidade e ela utiliza os próprios golpes do oponente contra ele mesmo. E o personagem mais conhecido que utiliza dessa técnica é Anakin Skywalker, que utiliza esse método para derrotar o Conde Dooku e a Vingança do Sith.
A sexta forma é Animan, ou o caminho do rancor, que também utiliza todos os estilos das formas anteriores, mas ela não supera nenhum deles. Ele é um estilo que une todas as técnicas, mas ele não derrota nenhuma delas, então ele não consegue superar nenhuma das outras técnicas por não ter exatamente um foco. Então, por exemplo, contra um usuário da técnica Makashi, a técnica 2, ele não conseguiria lutar, ele seria facilmente derrotado. E por não ter tanta agressividade com o sabre, um dos maiores pontos dele é você utilizar a força. Então você utiliza os Force Push, ou você empurra com a força, ou você enforca, ou você utiliza outros elementos da força para derrotar o adversário. Sabre contra sabre, ele não resiste. Por não ser uma técnica tão conhecida, um dos personagens que mais utiliza essa técnica é o Sindralig, que é o comandante da guarda do Templo Jedi e foi derrotado pelo Darth Vader durante a Ordem 66. Já a sétima e a última forma de combate Jedi é a Vapad, ou a Juyo. O seu estilo ele foi completamente vetado pelo Conselho Jedi por ser um estilo muito agressivo e ele pode até seduzir a pessoa que utiliza essa técnica ao lado negro, por você conter muito a emoção durante o combate. Você precisa aflorar muito os seus sentimentos e as suas emoções quando está em combate utilizando a técnica Vapad. O mestre Jedi Mace Windu foi um dos que mais se adaptou a esse estilo de combate e foi ele mesmo que criou a Vapad. Antes ela só se chamava Juyo e a Vapad foi uma vertente criada por ele para que ele pudesse dominar ainda mais o seu estilo e formar um estilo completamente único dentro do combate. E muitos dizem que é por isso que ele quase derrotou o Darth Sidious em A Vingança do Sith, porque ele usou toda a velocidade e ódio contra o próprio Lord Sith e conseguiu também se defender de todos os raios que o Darth Sidious soltou nele, que ele concentrou todo no sabre. Então foi uma técnica que quase fez com que ele mudasse todo o rumo da história de Star Wars. Aconteceu que o Anakin acabou traindo o Conselho Jedi, foi seduzido pro lado negro e a partir dali a gente sabe tudo o que acontece. E essas foram as 7 técnicas de combate Jedi. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês agora comecem a olhar um pouco melhor os modos de combate e tentar identificar quais são cada um em cada personagem. É bem legal, é um exercício bem divertido de fazer. Esse foi o Hiperespaço e que a força esteja sempre com você.